O que acontece quando a vítima pede para continuar com as medidas protetivas? Fique até o final que responderei essa pergunta. Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkowski e nesse vídeo debaterei esse tema tão importante, objeto de muitas dúvidas. Então, para responder a pergunta, a vítima pede para continuar com as protetivas, o que acontece? Então, primeiro ponto, nós temos que restaurar lá a finalidade das medidas protetivas. E qual que é a finalidade delas? É proteção. A vítima busca, através das protetivas, uma proteção à sua integridade física, emocional, patrimonial, enfim. Então, o objetivo das protetivas está lá na Lei Maria da Penha consagrado, é de proteção, perfeito? E nós temos que fazer uma diferenciação aqui importante, me parece muito relevante, que nós tratamos as medidas protetivas no mesmo balaio, e me parece que não está correta essa concepção. Nós temos que sempre diferenciar o momento da concessão e do momento da prorrogação das medidas protetivas, perfeito? Então, o que significa isso? Significa que para conceder é necessário simplesmente a palavra da suposta vítima. E aqui o juiz está amparado no princípio da precaução, que é, na dúvida, deve-se proteger a suposta vítima. Isso porque não é razoável a suposta vítima reunir inúmeras provas para que as protetivas sejam concedidas. Porque se isso acontecer, a proteção, em muitos casos, perderá completamente o sentido. Perfeito? Ocorre que essa regra do indúbio pró-proteção, oriundo do princípio da precaução, não pode ser aplicado na prorrogação das medidas protetivas. Isso porque eu sustento que a prorrogação é um momento posterior. Já se passaram aí 6 meses, 1 ou 2 anos após a concessão das protetivas. Então, para que o juiz prorrogue as protetivas, não basta simplesmente o desejo da suposta vítima em continuar com as protetivas. É necessário muito mais do que o desejo. É necessário muito mais do que o desejo inicial para a concessão das protetivas, entende? Então, a minha avaliação é que na prorrogação das medidas protetivas, o juiz deve exigir o mínimo de demonstração do risco para que ele possa, de uma certa forma, prorrogar, manter essas protetivas por mais tempo. Mas por que isso, afinal de contas? Por que ele precisaria de um elemento a mais no momento da prorrogação? E aqui nós vamos falar da finalidade, dos efeitos que as protetivas causam na vida de uma pessoa. Geralmente o homem que é submetido a essas restrições. Nós sabemos que as restrições veiculadas pelas medidas protetivas, elas afetam direitos fundamentais do homem que é atingido pelas restrições. Então esses direitos fundamentais, eles não podem ser restringidos ou limitados com base apenas no desejo de uma mulher que se diz vítima. Não pode, porque direitos fundamentais é coisa séria, são restrições sérias. Direitos fundamentais são os maiores direitos que todo ser humano tem dentro de uma Constituição moderna. Então, considerando que são direitos importantíssimos para a garantia da dignidade da pessoa humana, a limitação a esses direitos não pode acontecer com base em uma declaração, em um desejo. É necessário muito mais. E, obviamente, que sem uma mínima demonstração do risco, sem uma prova, uma evidência, fica difícil do juiz restringir direitos fundamentais. Então aqui nesse vídeo eu faço uma crítica a esse modelo que nós estamos trabalhando com ele há bastante tempo. Infelizmente, no cenário atual, quando o homem ele faz a sua defesa, apresenta a sua defesa, o juiz ele indaga a suposta vítima se ela deseja ou não manter as protetivas. E esse é um grande erro, no meu ponto de vista,
porque o juiz, nesse momento, ele está acabando sendo subserviente à vontade de uma suposta vítima. Então, quando ele a intima e a suposta vítima diz, olha, eu quero continuar com as protetivas, eu desejo a prorrogação, o que o juiz está fazendo é dando carta branca, entregando a sua caneta para a vítima decidir por ele. O papel do juiz numa democracia, no Estado democrático, é muito mais do que ser um mero serviçal do desejo de uma suposta vítima. Ali, o juiz é investido de uma condição político-constitucional que tem a sua principal função garantir direitos fundamentais. A função principal de um juiz é garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. E ao entregar as medidas protetivas à vontade, ao desejo de uma suposta vítima, o juiz está transferindo a sua investidura para a suposta vítima e sendo, na verdade, um homologador, um chancelador da vontade da suposta vítima. E na minha avaliação isso é equivocado, porque considerando a magnitude das restrições oriundas das protetivas a direitos fundamentais do homem, era necessário na prorrogação o juiz ter o cuidado de avaliar se essa prorrogação vem acompanhada de elementos mínimos para sustentar a continuação das restrições. Caso contrário, se faria necessário aqui o juiz indeferir a prorrogação e revogar as protetivas. Aqui retomo a nossa ideia de sermos um canal crítico. Não somos opositores da Lei Maria da Penha, isso é importante dizer. Mas nós somos críticos pontuais da Lei Maria da Penha. Nós trazemos aqui no nosso canal um ponto de vista crítico para o aperfeiçoamento tanto da legislação como da aplicação da Lei Maria da Penha. Então, nesse ponto, eu faço essa crítica em diferenciar o momento da concessão, o momento da prorrogação, e na prorrogação estabelecer aqui um critério mais empoderado, um critério mais objetivo de estabelecer aqui a exigência de prova mínima, de evidências mínimas para a continuação, para a prorrogação das medidas protetivas, perfeito? Então, porque limitação a direitos fundamentais é coisa séria e não podemos admitir que a limitação de direitos fundamentais seja baseado apenas no desejo de uma mulher que se diz vítima, perfeito? Então eu gostaria muito de ler aqui a opinião de cada um de vocês, obviamente sempre com respeito devido, que aqui o objetivo é a gente construir algo a mais, né? Aprimoramento da legislação, da sua aplicação e jamais ofender ninguém, nenhum grupo, esse não é o objetivo do nosso canal, perfeito? Então, se você tem a sua dúvida, o seu comentário, deixe registrado aí que é muito importante para o aprimoramento do nosso canal, perfeito? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode, e lembrem-se, respeitem as mulheres.